Rapaziada, beleza? Eu tô apresentando aqui pra vocês, galera, esse case aqui, tá? Compartilhei aí no canal que em breve ia soltar ele pra vocês. É um case, tá, gente, de uma base de dados do Spotify. Essa base aqui, gente, eu fiz o tratamento dela lá no Python, tá? Então eu fiz o tratamento, a modelagem dela, todo 150 mil linhas, né? Fiz tudo no Python, né? Para quê? Para a gente poder facilitar aqui nossa análise no Google Planilhas, tá? O Google Planilhas ele não tem, como vocês sabem, né, o Power Query, né? Então a gente não fica um pouco limitado, né, na parte de limpeza e tal, tratamento. Dá para fazer, mas é bem mais limitado. Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui, ó, nesse caso, tá? Eu vou ler aqui para vocês e vou deixar essa pergunta aqui para vocês resolverem, tá? Esse aqui vai ser o desafio de vocês. Então, o arquivo vai estar aí na descrição, juntamente com o slide aqui, com a apresentação, tá? Também vai estar aí na descrição, tá? Eu quero que vocês respondam essa pergunta, tá? No próximo vídeo eu trago a resposta dela. Claro, não existe resposta 100% correta, né? Mas vocês vão trazer a resposta de vocês aí, tá bom? Eu vou deixar um e-mail aí, vocês me enviam, tá? Então, pessoal, aqui era o seguinte, ó, responder as seguintes perguntas com base nos dados, né, da base de dados. Calcular a top 20 artistas com músicas mais reproduzidas e com mais acesso, trazer as métricas mais importantes, tá? Aqui eu trouxe duas respostas, né, 85% dos artistas mais acessados também são os mais escutados, tá? Eu fiz uma comparação, vou mostrar para vocês. 15% dos artistas mais acessados não estão no top 20 mais escutados, né? No caso 17 estão nas duas variáveis, né? São os mais acessados e também são mais escutados, e 3 deles não são, tá? Analisar quais os artistas com os piores desempenhos. Então a gente dividiu, né? Pegou a métrica. A análise é isso, né, gente? A gente vai torturando o dado, vai buscando nele, né? Minando ali, até a gente ir obtendo informações, né? Então aqui eu fiz as perguntas e aqui eu respondi, tá? Qual o comportamento de pulos, skips por plataforma? Então a gente tem o resumo aqui do que foi pedido, tá? E aqui eu adicionei alguns comentários que eu achei algo bem interessante do Google Sheets, né? Aí tem alguns insights também que eu trouxe na apresentação também. Quais motivos de início e fim são mais comuns? Aí, de mesma forma, tá? Eu trouxe alguns insights aqui neles também, que tem como a gente vir ver mais e dar uma olhada, tá? Aqui é a parte do problem to solving, né? Então, a solução do problema, né? O problema é a solução. E aqui eu dividi aqui embaixo, né, as abas, né? Vou tirar o zoom aqui. Aí 80. Eu divido as abas aqui dessa forma, tá? Eu venho com a base, o problem to solve, análises e os tipos das análises, tá? O que acontece? Aqui a análise é algo mais genérico. É mais um resumo, tá, sabe? Depois a gente tem as análises mais aprofundadas, se for necessário, tá? Mas as perguntas já são resolvidas aqui. Então aqui eu trouxe, né, os top 20 artistas, né, por acesso, né? Que tá em inglês, tá? Eu escrevo em inglês assim, para ir treinando. Depois aqui embaixo a gente tem top 20, né, artistas por listening, né, então por escuta, né. Então a gente vê os 3 aqui e eu fiz um código aqui pra gente identificar, né, os artistas que não estão nessa lista e que estão nessa, entendeu? Então a gente já fez essa segmentação ali também. E tem um gráfico demonstrando, né, e tem a métrica. Depois a gente tem a comparação de total players, né, por artista, utilizando a média, tá, de tempo, tá? Então aqui é algo bem interessante, né? Eu fiz o que? Eu comparei o acesso com o tempo de escuta. Isso aqui é interessante porque a gente entender se conforme os artistas têm mais acessos, se o tempo de escuta também aumenta. Então a gente está fazendo a correlação entre as variáveis ali, tá? A gente vê aqui que o tempo de escuta está bem concentrado aqui, 200 segundos, aqui está em segundos, né? A maioria está aqui, ó, abaixo de 200 segundos, a maioria está aqui.
aqui são poucos, tem bastante, mas são poucos, né? E os acessos aqui está no eixo X, né? Então a gente tem aqui, ó, 1.500 acessos, olha, vamos clicar aqui para ver, ó. Tem um tempo de escuta médio de 109 segundos. E 1.631 acessos aqui, né? Vamos supor, 1.631 artistas, né? Com mais de, na casa aí dos 1.500 acessos, tem 127 segundos, né? De escuta. Isso quer dizer, né, gente? Quanto mais acesso, né? Menos tempo o pessoal tá escutando. Claro, tem que ser analisado, porque às vezes são músicas curtas mesmo, né? Hoje em dia, eu estava analisando o comportamento de escuta das pessoas, né, e o comportamento das músicas também. As músicas estão sendo mais curtas, né? E geralmente as pessoas no dia a dia dão mais atenção para músicas mais curtas, tá? As pessoas mudou bastante, tá? Hoje a média ele tá em 2,5 a 3 minutos. Antigamente era 4 minutos, tinha música de 7 minutos, 9 minutos, então assim, é meio difícil, né? A pessoa se prender a uma música só. Quando a gente fala de álbum, é algo diferente, né? Então, a gente já conseguiu tirar uma análise aqui, tá? Eu tô passando bem por cima porque tá tudo aqui, tá? Eu deixei tudo documentado aqui na nossa apresentação, tá bom? Depois aqui a gente analisou, né? Nível de exposição, a gente analisou por artista também, né, que aqui é o Worst Artist, né? A gente analisou os piores artistas, vamos dizer assim, em relação a acessos e tempo, tá? Aqui foi necessário, tá? Deixa eu tirar o zoom aqui. Tem a tabela dinâmica aqui do lado e tem a tabela que eu fiz aqui, ó. Aqui foi necessário eu classificar, tá? Os artistas e classificar a necessidade. Por quê? Quando você está olhando o dado, muitas vezes tem coisas que você vai ter que alterar, limpar, filtrar, etc, para tirar uma análise bacana, tá? Como assim? Às vezes, gente, tem artistas que, por exemplo, só teve uma visualização em sua música. Aí o que acontece? Você concorda comigo que às vezes são artistas novos? Então a pessoa pode muito bem entrar para ver a música e não gostar, certo? E não gostar. Deixa eu deixar a música aqui mais baixa. Ou simplesmente assim, só entrou de curioso, tá? Outro motivo, né, que pode ocorrer. Então a pessoa pode muito bem entrar lá, assim, aí entrou sem querer também, pode acontecer, tá? Então, não dá para eu classificar simplesmente um artista que teve uma visualização, tá? Com a média de 0,80 segundos aqui, como um artista, vamos dizer assim, num ranqueado, né? A gente tá dizendo ruim aqui, mas não seria bacana dizer dessa forma, né? Um artista assim que vamos dizer, classificar com uma baixa exposição, né? Uma alta rejeição, no caso, né? Então, tive que verificar a exposição em relação à rejeição, tá? Então, conforme quantas vezes esse artista foi exposto, né? Foi descoberto aí por ouvintes, né? E de acordo com essa exposição, quanto foi a rejeição? É isso que eu quis fazer aqui, tá? Então eu fiz uma classificação. Para isso, eu utilizei a partir de 5 acessos, tá? Então, vamos supor, ele foi visto até quatro vezes ali, eu considerei como visitas assim... não foram visitas escolhidas, né? Pelo ouvinte, e sim visitas não foram propositais, tá? Foram visitas assim despropositais, né? Então por isso eu coloquei a partir de 5, porque 5 vezes aí já podemos dizer que estão procurando, tá? Mas poderia até ser mais, tá? Nesse caso eu fiz um corte ali bem abaixo, no nível bem baixo, né? Então eu vim aqui, né? Filtrar por condição. Ele toda vez que eu atualizar, vai atualizar isso daqui. Toda vez que eu atualizar aqui no Google, né? Porque a gente pode estar fazendo outros filtros aqui também. Filtrar por condição. Cadê? É maior, né? É maior que 4, tá? Então filtrei o quê? As visitas que são maiores que 4, tá? Apareceu tudo aqui, tá vendo? Ó, tem um tempo médio, a mediana, a média de acesso, né?
Aí a gente fez alguns, né? Alguns utilizou também essas métricas aqui para poder calcular, tá? Então a gente vê aqui, ó. Aqui sim, ó. Grupo firme, por exemplo. Teve 5 acessos, né? O tempo médio de 0,82 segundos, tá? Aí seria necessário, seria interessante, né, a gente ter também uma média de tempo, assim, das músicas, tá? Porque às vezes isso aqui tá dentro, né, do tempo da música da pessoa. Então, assim, seria interessante ver, né, por exemplo, aqui, ó, 8, aqui tá em minuto, tá, gente, tá? Aqui já tá em minuto, tá em minuto e segundo, não, tá em segundo, tá certo. 2, 9, certo? Então seria interessante avaliar, né? Aqui provavelmente não está, né? Porque rejeição extrema, baixa exposição. Por quê? Tá em segundos, tá só 82 segundos, né? Muito difícil uma música com 1 minuto e 20, 1 minuto e 10 ali, né? Geralmente é até 1 minuto, geralmente é mais, pelo menos 2 minutos, né? Então, claro, deveríamos, né, avaliar, né? Essa variável eu não tenho, tá? Essa do tempo médio das músicas. Se eu tivesse, me ajudava muito, tá? Então aqui a gente fez essas faixas, criou essas faixas, tá? De acordo com a análise para poder fazer a classificação. Depois a gente tem aqui a análise por plataforma, tá? Eu fiz bastante coisinha também, né? E por plataforma eu avaliei os pulos, tá? Pulos por plataforma. Então a gente viu aqui que o Android, né? Tem a maior participação da nossa base, né? Geralmente, né? Pessoas têm mais celular Android, né? Aparelhos, né? Android, né? Hoje em dia até TV Android tem, computador, etc, tá? A gente tem uma tabela aqui com as métricas, tá? A gente tem alguns gráficos representando isso também. Aqui eu fiz com o Slicer, tá? Então eu deixei alguns filtros, né? Tá? Que a gente pode analisar, por exemplo, pelo cantor. Então a gente pode escolher aqui, por exemplo, Jag, né? Jag, cantor aqui. Vamos supor, né? Você está analisando, quer analisar um cantor específico, né? O Treg vai filtrar aqui e aqui vai filtrar também. Tá meio lento porque a base é bem grande, né? Então a gente tem aqui o skip, né? Foi pulado e não foi pulado, tá? Ele teve duas músicas, né? Uma pulada e uma não pulada, tá? Aqui também tem como ver álbum, tá? Então se o cantor tiver mais álbuns, a gente consegue filtrar pelo álbum, até mesmo para entender se um álbum teve mais rejeição que outro, né? Ou seja, teve mais pulos, né? Etc, né? E a gente consegue analisar foi pulada ou não pulada, tá? Então vou voltar para todo mundo aqui. Esses slices são bem bacanas, tá? Isso aqui que a gente faz um dashboard, né? No final eu vou falar para vocês do dashboard, tá? E aqui a gente tá vendo as razões, né? Aqui é o Response, né? O pessoal acha que é reações, não, é razões, tá? Então a gente tá vendo as razões, né, dos pulos, né, tá? Então a gente entrou mais dentro ali da taxa de pulos que, seguindo o padrão lá, o Problems to Solve lá, né? Então aqui também fiz um resumão. Gente, vou deixar na descrição aí, porque senão vai ficar muito, muito grande o vídeo, tá? Tá 3 minutos já, tá? E a gente fez toda essa análise aqui, tá? A gente fez por categoria e deixei mais algumas análises para continuar, tá? Para melhorar ainda mais essa análise. Então vai estar na descrição, tá, gente? Todo esse trabalho, esse projeto. Tentem fazer, tá? Isso daqui. Eu vou soltar mais case, tá? Para vocês. Se vocês quiserem apagar isso aqui, apagar tudo aqui, tentar fazer do zero tudo. Tentem também, bem bacana, tá? Me enviem, tá? Vou enviar lá no grupo também do pessoal que tem de análise de dados, que eu participo de alguns grupos, etc. Então, assim, é algo legal, assim, pra gente se manter conectado aí, principalmente para quem tá começando na área também, tá? A apresentação aqui, eu não vou ler ela, senão vai demorar muito, tá? Uma apresentação bem bacana, feita no Gama, tá? Eu faço o prompt, tá? Escrevo, vou fazendo minhas análises, vou anotando, fazendo anotações, depois a gente só informa de uma forma mais organizada aqui pro Gama, tá? Então, isso aqui agiliza muito pra gente, tá? Eu organizo lá no AI e depois trago pra cá. Então é isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá? E os links estarão na descrição, tá? Obrigado, valeu.